Boa tarde, amigos do Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março, como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. Conosco, mais uma vez, os nossos comentaristas Gil Cipriano e também o Maicon Sartin, que vão aqui falar conosco tudo o que aconteceu nesse final de semana esportivo. Começando falando do Campeonato Paulista, destaque aí para o jogo do Corinthians, onde Wagner Love celebrou seu primeiro gol e brincou aí com o cabelo. Segundo ele, nada a ver, mas deu sorte. Após 10 jogos com a camisa do Corinthians, o atacante Wagner Love enfim desencantou. Coincidência ou não, Love marcou na vitória por 1-0 sobre o Bragantino neste domingo em Bragança Paulista, um dia depois de ter raspado o cabelo e tirado as tradicionais tranças que o acompanham ao longo de sua carreira profissional. O atacante, porém, negou qualquer superstição. Vou falar aqui com o Maicon. Maicon, boa tarde. O corintiano hoje está feliz por dois motivos, né? O Corinthians venceu e o Wagner Love desencantou, né? Será que agora o Wagner Love vai brigar aí por uma vaga no ataque titular da equipe? Boa tarde. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Gil. Boa tarde, amigos do Canal 10. Com certeza, o Wagner Love aí brincou antes do jogo, aí, depois que ele fez o gol no primeiro tempo, aí, que se foi superstição ou não, o importante é ele fazer gol e ajudar o time, né? Ele já fez muitos gols no time que ele estava com a trancinha, ele raspou a cabeça e fez o gol, mas com certeza agora ele é um jogador que ele vai brigar pela... Sim, vai não brigar pela artilharia, porque foi o primeiro gol dele no campeonato na 13ª rodada, mas ele vai ser um jogador fundamental para o Corinthians na Libertadores, porque o jogador fazendo um gol, ele fica mais solto para jogar. Pega, né? mais confiança, né? O que falta às vezes é ritmo de jogo, né? Sequência de jogos, né? Com certeza, ele já estava vindo bem, né? Ele estava com, vamos dizer assim, azar, por causa que uns jogos atrás ele tinha chutado bola na trave, feito jogada pro gol do Malco, e agora ele fez o gol e com certeza a gente espera, né, o melhor dele aí para ajudar o time na Libertadores. Tá certo, Wagner Love, portanto, aí voltando à sua fase, né, antiga aí de artilheiro, sempre marcou gols por onde passou e agora tomara que não seja diferente também no Corinthians, né, que comece a marcar aí grandes gols pelo timão. O Santos, infelizmente, não conseguiu o melhor resultado, jogando mesmo assim em casa, e santistas aí lamentam o empate contra o time do São Bento, mas ainda sonham com a liderança no geral. O empate em 2-2 com o São Bento, neste domingo à noite, na Vila Belmiro, deixou o Santos aí mais distante da liderança geral do Campeonato Paulista. Com 30 pontos e a 2 rodadas do fim da fase de grupos da competição, o Peixe ficou a 5 do Corinthians, primeiro colocado até então. Apesar da distância, os santistas ainda acreditam que podem retomar a ponta do estadual, principalmente pelo confronto direto com o Timão, no próximo domingo, às 16 horas, na Arena Corinthians. David Braz, por exemplo, diz que a equipe não pode deixar de mirar o objetivo enquanto ainda houver chances. Aí o Santos, portanto, jogando em casa, 2 vezes atrás do placar, saiu perdendo, empatou, levou o segundo, e ainda com o Gabriel conseguiu o gol de empate 2-2. A torcida não gostou muito por ser um jogo em casa e contra um time, vamos dizer assim, pequeno quanto aos grandes de São Paulo, porém só veio o empate. Gil, boa tarde. E o David Braz ainda confiante que pode terminar na liderança do geral, né? Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Maicon. Boa tarde, amigos do Canal 10. O Santos aí deixou escapar um resultado em casa aí contra o São Bento, que é uma equipe modesta, que veio com uma campanha regular no campeonato. Só que tem tudo para reverter, porque, como você disse, na próxima rodada, o jogo vital aí para as pretensões santistas é contra o Corinthians. É um jogo difícil, mas se o Santos ainda quer aí ser o líder geral, vai ter que vencer o Corinthians. E não basta só isso aí não, porque depois tem a última rodada também que torceu o resultado adverso do Corinthians. Vai ter que torcer contra, né, o Corinthians na última rodada, se quiser realmente aí ficar como líder geral da competição. A tarefa é difícil para o Santos, lembrando que o Corinthians está numa boa fase também, será difícil perder aí o último jogo
mesmo que já esteja classificado, com certeza o time corintiano não vai tirar o pé. Só complementando o que o Gil falou aí, o Santos, você pode perceber, o Santos sem o Robinho é um time comum. A dependência dele é do Robinho jogando, entendeu? Ele é um time comum sem o Robinho. E o Robinho na seleção brasileira não é tudo aquilo que ele joga no Santos, né? Assim como uma observação, né, a gente fez anteriormente, o Moutinho, né? Coutinho também em seu clube joga muito, é o Manchester, né? Não. Tá no Manchester, ele saiu do Liverpool. E só que na seleção não tem o mesmo rendimento, assim como o Robinho também no Santos é um jogador, na seleção brasileira às vezes não brilha muito. Eu gostaria de destacar aqui, quando a gente fala sempre em técnico, tudo, hoje o técnico mais preparado é o Tite, não adianta. O que o Tite conseguiu fazer com o Corinthians? O Corinthians joga sem o Guerreiro e apresenta o mesmo futebol. Quer dizer, se o dia da manhã, caso o Corinthians não vir a renovar com o Guerreiro, o Corinthians não tem essa dependência. Como o Santos tem do Robinho, o Palmeiras tinha no passado do Valdívia, o próprio São Paulo, se o Ganso não jogar bem, ou o Michel Bastos, hoje que é o melhor time. Quando o Michel não jogou bem contra o Palmeiras, o time não andou. Então, quer dizer, o Tite, a gente tem que louvar mesmo o trabalho do Tite. Ele conseguiu o time jogar o mesmo padrão sem o Guerreiro. Quer dizer, o Corinthians não tem essa dependência do Guerreiro hoje. Se o Love continuar aí na mesma pegada, com certeza a fome de gol dele está maior que a do Guerreiro. No dia de amanhã, o Tite precisando, com certeza Wagner Love pode suprir sem a ausência dele, até porque o Tite é um técnico muito inteligente. Então ele está usando tudo que tem em mãos e sabendo utilizar, é claro. Também tivemos São Paulo, que jogou neste domingo, e uma vitória aí com 3 gols, e um dele, um gol de goleiro, Rogério Ceni. Mais uma vez, o craque Rogério Ceni anotou um de falta. Eu vou falar com o Maicon aqui. Maicon, após um primeiro tempo muito ruim do São Paulo, no segundo aí a equipe deslanchou, conseguiu abriu a porteira, né, com o Rogério Ceni, lindo gol de falta, e Allan Kardec anotando mais 2. Gostaria que você comentasse sobre essa vitória de 3-0 do São Paulo diante do Linense, uma fraca equipe, porém que ajudou o São Paulo aí a esquecer um pouco da derrota para o Palmeiras e agora tentar se focar na Libertadores. A vitória do São Paulo foi fundamental, né? Porque ele tinha perdido um clássico para o Palmeiras, né? O time já tinha entrado em crise, né? E ontem, com os 2 gols do Allan Kardec, ele passou a ser o vice-artilheiro do campeonato, né? Com 7 gols. Com 7 gols, é o vice-artilheiro do campeonato. E São Paulo, o problema dele é os grandes. O que eu venho acompanhando aí, a crise de São Paulo contra os times grandes ele não está conseguindo jogar, mas ele pega os pequenos e ele consegue fazer um bom resultado. E o Rogério ontem com o gol de falta chegou ao gol 126. 126 na carreira. O Gil quer falar, pode falar, Gil, fica à vontade. Como o Maicon citou bem, com o gol de ontem o Rogério tornou-se o 11º artilheiro de São Paulo e quebrou outro recorde aí. Não sei se vocês têm conhecimento. Ele fez o gol número 60 de falta, superou o Marcelinho Carioca, que tinha feito 59 gols de falta. É o jogador que fez mais gol de falta por uma equipe. E tem outro detalhe do Rogério aí que não veio à tona. Na quarta-feira contra o Palmeiras, foi o jogo dele de 1.200 usando a camisa do São Paulo. Novo recorde. Como a equipe não jogou bem contra o Palmeiras devido às circunstâncias, não veio à tona isso aí. Então, quer dizer, o Rogério aí superando recordes e mais recordes. Tá aí, Rogério Ceni conseguindo a cada dia superar. Os amigos lembraram bem aí todos os recordes que o Rogério superou nessa última semana, né? Jogos e também gols. Além disso, que lindo gol, um gol de falta. Como sempre, Rogério Ceni ajudando a equipe tricolor. E, como disse o Maicon, né? Allan Kardec anotou 2 vezes e assumiu a vice-liderança do Campeonato Paulista. Depois a gente vai falar quem são os artilheiros da competição. Palmeiras também jogou ontem, porém foi derrotado pelo RB Brasil, né, o Red Bull Brasil. Derrota, segundo Oswaldo de Oliveira, atrapalha. E Verdão tem 2 jogos para garantir quartas na capital. A derrota por 2-0 para o RB Brasil não mudou o fato de o Palmeiras já estar classificado às quartas, mas pode custar caro para o Verdão, com a vitória
do São Paulo sobre o Linense, a equipe de Oswaldo de Oliveira volta a ser o time da capital paulista com pior retrospecto, o que forçaria o jogo das quartas de final no interior, por conta do regulamento do estadual. No momento, o Corinthians acumula 35 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Palmeiras nesta primeira fase, já que restam apenas 2 partidas a serem jogadas. O São Paulo, por sua vez, tem 29 contra 27 do Verdão. Além de vencer Mojimirim e Ituano nas rodadas finais, a equipe precisa torcer para que o tricolor tropece também. Portanto, Gil, os palmeirenses estavam todos confiantes em uma vitória, né? Não às vezes fácil, mas sim uma vitória, e foram surpreendidos. Eu acompanhei o jogo e o Red Bull jogou muita bola, né? Sem dúvida nenhuma, eu também acompanhei o jogo. O esquema tático do RB Brasil foi fantástico. Recuou, chamou o Palmeiras para o campo de jogo, e quando o Palmeiras vinha, saía nos contra-ataques. E o que mais preocupa aí os palmeirenses, nós palmeirenses aí, esse fato que você comentou, quer dizer, o quarto grande, se não tiver... Terceiro, né? O terceiro, da capital, porque o Santos entra como interior, né? Quer dizer, pode jogar, mesmo classificando em primeiro o seu grupo, pode jogar fora da capital. E outra coisa aí que nós palmeirenses aí, quando o Romarinho foi vendido, a gente ficou, acabou, né? O Romarinho tinha uma cisma de fazer gol contra o Palmeiras, e agora parece que chegou um tal de Lulinha aí também, que o cara tem estrela, hein? O cara fez gol ontem, deu passe no gol, espero que não repita. Agora, a campanha do RB é fantástica. Depois da goleada em casa de 6-1 para o Audax, ele jogou 5 jogos. Esses 5 jogos obteve 4 vitórias, um empate no Itaquera, e não levou nenhum gol nesses 5 últimos jogos. Então, quer dizer, é uma campanha destacável do técnico Barbieri, uma jovem revelação também. E é um time que vai incomodar muitos grandes. Com certeza, inclusive o primeiro grande que ele pode incomodar aí é o São Paulo, né? Porque agora está em segundo lugar no grupo do Tricolor e pode ser sim um adversário na próxima fase. Então São Paulo também, assim como o Corinthians, que deve enfrentar a Ponte Preta, vai encontrar dificuldade o São Paulo aí contra o RB Brasil, que vem desempenhando bom futebol. Os jogos da 13ª rodada começaram no sábado e a gente vai falar dos resultados. E para você de casa que não se recorda ou não acompanhou o programa na sexta-feira, pegamos os palpites dos nossos comentaristas. Então a gente vai agora conferir para ver se houve algum acerto ou vários, né? Vamos ver aqui junto aos resultados. Primeiro vamos falar os resultados e depois a gente vê quem que acertou mais aqui os palpites. No sábado, o Ituano enfrentou a Portuguesa e não saíram do empate em 0-0. O São Bernardo, jogando em casa, ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Também no sábado, o Mojimirim ganhou por 2-0 do Marília. O Capivariano, também no sábado, jogando em casa, empatou com o Rio Claro em 1-1. No domingo, São Paulo 3, Linense 0, Bragantino 0, Corinthians 1, Red Bull Brasil 2, Palmeiras 0. Tivemos também o empate do Santos com São Bento em 2-2. O 15 de Piracicaba ganhou da Ponte Preta por 1-0. E o Penapolense venceu o Audax pelo placar de 3-0. Após esses resultados, a classificação dos grupos ficaram da seguinte forma. Pelo grupo 1, São Paulo lidera com 29 pontos. O Red Bull Brasil agora vem em segundo com 21. Em terceiro, o Mojimirim com 20. E em quarto, o Ituano com 16. Na lanterna do grupo 1, o São Bernardo com 11 pontos. Pelo grupo 2, o Corinthians lidera com 35. A Ponte Preta vem em segundo com 24. O Audax em terceiro com 19. O São Bento em quarto com 15. E o Rio Claro em quinto com 13. Ainda um grupo que promete muitas emoções, assim como o do São Paulo. Pelo grupo 3, o Palmeiras lidera com 27 pontos. Em segundo vem o Botafogo de Ribeirão com 16. Em terceiro, o Linense com 13. Em quarto, a Portuguesa com 12. Em último lugar, já rebaixado, o time do Marília com apenas 2 pontos ganhos. No grupo 4, o grupo do Santos, o mesmo lidera aí com 30 pontos. Em segundo, a Penapolense com 15. Em terceiro, o 15 de Piracicaba com 14. Em quarto lugar, o Capivariano com 13. E em quinto lugar, o Bragantino com 7 pontos. Grupo também muito equilibrado,
com 3 equipes aí buscando a vice-liderança, assim como no grupo do Palmeiras, do Corinthians também, 2 equipes brigando por uma vaga, e no do São Paulo 3 equipes ainda brigam pela segunda vaga do grupo. O campeonato promete muitas emoções ainda, né, Gil? Pelo que a gente acompanhou aqui e sabe das 2 próximas rodadas, né, as 2 últimas rodadas dessa primeira fase, teremos jogos aí que vão mexer muito nessa tabela e que poderemos ter até Portuguesa rebaixada para a segunda divisão do Paulista, né? Sem dúvida nenhuma. A próxima rodada vai ser fundamental para pretensões de muitas equipes, como você frisou bem, tanto para a classificação como para o rebaixamento. Esse grupo do Santos aí está muito embolado, esse grupo do Santos aí tem essa alternância sempre aí do segundo lugar entre uma equipe e outra. E depois, quando concluir esse grupo aí, eu creio dos 4, o Santos que deve ter a vida mais fácil na próxima fase. Porque o Palmeiras deve pegar o Botafogo não é fácil, o Corinthians, pedreira, Ponte Preta, deve ser a ponte, o São Paulo, com esse RB aí chegando a todo vapor. Então eu creio assim, o grupo do Santos seria que o Santos tem a vida mais fácil para a próxima fase, do meu ponto de vista. Se bem que ontem, né, depois do empate em casa contra o São Bento, né, fica até às vezes difícil a gente falar que realmente vai ter vida fácil. Mas assim, como o Michael falou, o Santos sem o Robinho já é outra história. E também, às vezes, esses jogos aí, diversas coisas, servem muito para dar um chacoalhão no momento certo para a equipe. Sim. Porque o Santos também vem aquele futebol envolvente, fazendo gol fácil, tal, aquelas brincadeiras, aquelas dancinhas. Então, quer dizer, ver o campeonato tem certas equipes, em certos momentos, eles têm que jogar mais sério. Até serviu também para o Palmeiras também, né? Ontem, às vezes, dá uma despertada que venceu o clássico, sim, mas ontem deixou muito a desejar. Inclusive, até eu acompanhei o jogo do São Paulo também, e após o jogo os comentaristas, né, citando que o São Paulo não se encontra numa crise. Se você for parar para analisar, o São Paulo, como disse o Maicon, o problema dele é os times grandes. Mesmo assim, dos grandes ele perdeu para o Corinthians e para o Palmeiras, e empatou com o Santos. Seria, vamos dizer assim, normal, são clássicos, né? Pode ser realmente derrotado. E às vezes perdeu no momento que podia. Pode ser que sirva de lição nisso na próxima fase e venha com um gás a mais para vencer seus adversários. O fato dessa crise de São Paulo aí com os grandes que eu falo é porque assim, o Muricy, todos os jogadores do elenco foi ele que pediu. Você entendeu? Então por isso que o pessoal está cobrando ele de dar resultado. Porque o técnico, quando pede um jogador, ele é responsável por dar resultado. Entendeu? Mesma coisa com o Corinthians, ele está invicto. Mas os jogadores que estão lá foi tudo o Tite que pediu. A partir do momento que começaram a não dar resultado contra os grandes, a torcida vai. A coisa mais normal do futebol, isso aí hoje é a cobrança. A cobrança sempre vai existir e pode haver surpresa sim na próxima fase da competição. Até porque eu acredito como, não como São Paulino, mas o São Paulo ainda tem um grande elenco e que pode sim surpreender até mesmo na Libertadores, se realmente jogar o que os jogadores têm para jogar. Então, resta a gente aguardar, assim também como podem ser um fiasco. Então, o futebol é interessante por isso, né? Por todas as surpresas aí que reservam. Após essa 13ª rodada, temos aí os artilheiros da competição. Rafael Longini ainda continua como artilheiro com 8 gols, só que agora na companhia do Crislan, do Penapolense, também com 8 gols. Em terceiro lugar aí vem o Allan Kardec, que marcou 2 dessa rodada e está com 7 gols agora. O Alexandre Pato, também do São Paulo, está em quarto lugar com 6. E o Ricardo Oliveira, do Santos, também vem aí com 6 gols marcados. Assim como Birubiru, da Ponte Preta, e Paulo Guerreiro, do Corinthians. Portanto, estes são os principais artilheiros da competição, que promete muito essa disputa aí até o final do campeonato. Agora, lembrando os palpites, né? Falamos todos os resultados, agora vamos acompanhar aqui se os nossos amigos conseguiram acertar aí alguns palpites. No jogo Ituano e Portuguesa, o Maicon palpitou no Ituano e deu empate, então já errou um aqui. O Gil
por sua vez, opinou entre São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto, empate, e deu São Bernardo. O Maicon apostou no Mogi Mirim diante do Marília e pontuou aí que o Mogi saiu vitorioso pelo placar de 2-0. O Gil apostou no Capivariano, que jogava em casa contra o Rio Claro, e acabou aí tendo um empate também. O Gil ainda não conseguiu, pelo que vemos aqui, acertar o palpite, né? O Maicon palpitou entre São Paulo e Linense. No São Paulo jogava em casa, pontuou mais uma vez. O Gil pontuou, o único inclusive que o Gil conseguiu pontuar aqui foi com o Corinthians, que jogou fora e venceu o Bragantino por 1-0. O Maicon optou aí pelo empate entre Red Bull Brasil e Palmeiras e deu Red Bull Brasil. Gil apontou o Santos e acabou sendo empate nesse jogo, que até para todos aí, acho que foi uma surpresa por ser um jogo na Vila. O Maicon mais uma vez optou em Ponte Preta, que jogou fora contra o 15, mas o 15 aí prevaleceu o mando de campo e venceu por 1-0. E no último jogo, o último palpite aqui do Gil, apostou no empate entre Penapolense e Audax e deu Penapolense. Portanto, aí 2 palpites certos do Maicon, um palpite certo do Gil. Eu não palpitei, mas a partir da próxima rodada, nós 3 aqui vamos palpitar. Inclusive, vamos fazer aí um ranking, né? Vamos fazer um ranking para ver quem que está melhor, quem está mais afiado nos palpites, começando pela 14ª rodada. Isso no meio de semana também já teremos 2 jogos da Libertadores, né? O São Paulo e Corinthians jogam contra os seus adversários, né? Danúbio e São Lourenço. E vamos ver aí no final, até o meio do ano, quem vai pontuando mais. E você aí de casa, com certeza também faça seus palpites, né? E quem sabe bate algum palpite aí e você vê também aí se você acertou bastante ou não. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo sobre seleção brasileira, Fórmula 1, Paulista da Série A2, A3 e também sobre o FFC. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos
e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você com certeza irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva dessa segunda-feira. Falamos aí no primeiro bloco tudo sobre o Paulista da Série A1, inclusive os palpites, né? E os nossos amigos aqui, que o Gil acertou apenas um e o Maicon acertou dois, né? De 10 jogos, 2 acertos para um e um acerto para o Gil. Lógico, cada um opinou em 5 deles, então o Maicon teve mais aproveitamento. Porém, foi uma rodada típica, né? Acho que ninguém esperava alguns resultados que aconteceu, né, Maicon? Com certeza, né? Como a gente vem falando nos programas anteriores aí, esse Campeonato Paulista tá tendo muita surpresa, né? Quem imaginaria o Santos empatar em casa, né? Saiu atrás as 2 vezes do resultado de empatar em casa, o 15 ganhar da Ponte, né? Embalado. Então isso aí a gente dá os palpites aqui, né? São todos amigos, independente de quem ganha e quem perde. Mas é isso aí, Campeonato Paulista é sempre surpresa. Eu acho que eu já vou até estipular alguma coisa aqui. O que perder nesse palpite vai ter que pagar um churrasco pra gente, né? É uma boa ideia, não é? Não, concordo com você, sem dúvida nenhuma. Mas o que faz do futebol ser emocionante, ser apaixonante é isso aí. Porque o futebol é um esporte aí que mexe com as vibrações de todo torcedor e que nem sempre a lógica prevalece. Certeza. Porque como o Marco falou, quem diria que o 15 Piracicaba nessa estabilidade, a Ponte vem voando, venceu o Santos, depois chega e perde. O Santos na Vila. Red Bull. Quer dizer, não, o Red Bull ainda, eu achava ali que o Palmeiras não ia vencer mesmo. Por mim eu achava que daria empate. Mas, então por isso que torna o futebol essa paixão nacional aí que todo mundo diz por causa disso aí. Porque sempre, a cada momento, vem essas surpresas aí. Tá certo, então a gente precisa afiar aí os palpites, porque o churrasco vem aí pro que menos acertar, e acho que a conta vai ficar cara pro que menos acertar. Então a partir do meio de semana a gente vai começar aí a palpitar já com 2 jogos da Libertadores, 2 únicos jogos que teremos no meio de semana entre São Paulo e São Lourenço, no caso São Lourenço e São Paulo, o jogo será na Argentina, e Corinthians e Danúbio, o jogo será no Brasil. Voltando agora a falar de outros destaques, vamos falar da seleção brasileira. A seleção brasileira com o Firmino, que entrou no decorrer do jogo, marcou sobre o Chile e garantiu a 8ª vitória do Brasil de Dunga. Roberto Firmino tem tudo para ser um dos bons personagens do futebol brasileiro. Em frente às câmeras ele fica nervoso, proporcionalmente à calma com que encara a camisa pentacampeã do mundo e os zagueiros adversários. É tão difícil tirar dele uma frase quanto a bola. Ele é tímido, mas se veste de maneira extravagante e carrega no corpo tatuagens aos montes. Se a figura é complexa, o futebol é simples e eficiente. Eficiente mesmo. Dos 24 pontos disputados e conquistados pela seleção depois da Copa do Mundo, 4 estão na conta dele. Neste domingo ele repetiu o que havia feito contra a Áustria. Entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória sobre o Chile por 1-0. Foi a atuação menos consistente do Brasil sob o comando de Dunga. Explica-se pelas 6 mudanças na equipe titular, feitas para que jogadores que buscam espaço para a Copa América fossem
observados. O Chile não pressionou, mas conseguiu impor sua proposta de jogo, sobretudo pela ótima atuação de Alex Sanches, que fez de tudo, ou melhor, quase tudo. O principal, quem fez foi Firmino, aproveitou o lindo passe de Danilo, deixou no chão o goleiro Bravo do Barcelona e garantiu a 8ª vitória em 8 partidas pós-Copa. Gil, uma seleção que a gente vê agora consistente, né? Pelo que tudo indica, o Brasil aí está de volta e essa Copa América, que será no Chile, né? Na casa do seu último adversário agora, o Brasil aí promete ser um dos principais destaques na competição. Que nós percebemos no jogo de sábado, de domingo, que o Dunga teve que fazer vários testes mesmo, por esses 6 testes, só que ele manteve quase a defesa completa, só entrando o Marcelo no lugar do Felipe Luiz. Que ele tem que fazer esses testes mesmo. No primeiro tempo, muito apático, ambas as equipes, onde se destacou bem o Alex Sanches, que foi o melhor jogador em campo do Chile. O Vidal também marca muito bem, né? E o Medel, aquele jeito, né? Dando putinada. Né? Quer dizer, no segundo tempo, com a entrada, as modificações feitas pelo Dunga, o Firmino veio ser um novo destaque aí, porque foi um jogador decisivo nas partidas que ele marcou o gol. Não foi uma partida que está ganhando 2-3-0, ele fez gol, pelo contrário. Quando mais precisava, o empate com a Áustria, ele entrou, fez o gol. Ontem ele fez o gol. E para mim eu destaco aí 3 jogadores fundamental nesse time do Dunga. O Danilo, que depois da era Dunga, depois da era Cafu aí, quem que a gente teve de lateral de destaque? Testomaico, Daniel Alves e mais o Danilo não. Parece que apresenta uma consistência melhor, tanto é que o passe do gol foi dele. O Miranda na zaga, que é o único desses 8 jogos do Dunga que entrou jogando todo jogo, tirar o Neymar, né? Tirando o Neymar. O Miranda muito bem. Então foi esses 3 para mim os grandes destaques aí. E o Dunga quebrou mais um recorde aí, que no início de preparação, o João Saldanha em 1969 tinha 7 vitórias consecutivas. O Dunga teve 1. Aí, 8 vitórias consecutivas da equipe do Dunga, que vem crescendo realmente com o seu futebol. A seleção brasileira voltará a campo no dia 7 de junho, em amistoso contra o México, no estádio do Palmeiras. No dia 10, enfrentará o Honduras, no Beira-Rio. Ambas as partidas já terão os jogadores convocados para a Copa América. A estreia no torneio está marcada para o dia 14, contra o Peru, na cidade de Temuco. Dunga convocará em maio os jogadores aí que vão participar da Copa América. A vitória sobre o Chile ajudou a incluir e provavelmente excluir nomes de sua lista. Gostaria que o Maicon citasse também, na sua opinião, quem que foram aí os destaques da seleção brasileira nesses 2 últimos amistosos, né, que foi neste meio de semana passado e neste final de semana. Ontem o Brasil ele venceu, mas ele não convenceu, igual a gente falou, ele não jogou o futebol que todos se esperam dele, entendeu? Porque ele jogou com um time misto, né? Os destaques para mim, eu vou de 3 também. Eu vou do Miranda, que entrou lá na zaga lá, provavelmente a hora que o Davi Luiz voltar, se voltar, ou ele ou o Thiago Silva vai ser reserva, porque o Miranda tá jogando muito. O Firmino, né, que eu citei o programa anterior, que fica de olho nesse moleque, esse moleque tá jogando. E um jogador que eu tô gostando muito é do Willian. Do Willian, né? O Willian, ele entra e coloca fogo no jogo. Você entendeu? E era um jogador que poderia ter ajudado mais o Brasil na Copa, né? Com certeza. Na Copa do Mundo, ele, pra ser sincero, ele não teve oportunidade, né? Porque o meio do Brasil na Copa era o Oscar. O Willian teve muito pouca oportunidade, né? E na oportunidade que ele teve, ele não fez por merecer, porque ele entrou num jogo que, assim, as oportunidades que ele tinha, ou o jogo estava ganho, ou o jogo estava perdido de 7, que não tinha mais como fazer nada, né? Acho que então, aí somando os destaques, né, do Gil e do Maicon, eu vou acrescentar também mais um, juntamente o Neymar. Então teremos aí, na minha opinião, além dos que foram citados, né, o Neymar, que dispensa comentário, jogou muito, né, chamou a responsabilidade para si. Neymar, Danilo, né, lateral, o Willian, citado pelo Maicon, Firmino, também já são 4, Miranda 5 e o goleiro Jefferson também, que dispensa comentários, pegou muito, e é uma pena estar aí jogando no Botafogo
na segunda divisão do Brasileirão. Está sim jogando pela primeira divisão do Carioca, porém vai disputar a Série B do Brasileirão esse ano. Mesmo assim, dispensa comentários. 6 grandes jogadores, portanto, aí na seleção brasileira, que com certeza já devem ter sua vaga garantida para a Copa América. Mudando de seleção brasileira, vamos falar agora de Fórmula 1, mudando um pouco de futebol. Vettel desbancou Hamilton na Malásia e venceu primeira da Ferrari. Massa foi apenas o 6º. Nunca subestime um tetracampeão mundial, tampouco a mais vitoriosa equipe da história da Fórmula 1. Sebastian Vettel está de volta, a Ferrari também. No GP da Malásia deste domingo, o alemão desbancou Lewis Hamilton da Mercedes e chegou ao seu primeiro triunfo pelo time de Maranello, com apenas 2 corridas em sua nova casa. Tanto o Ferrari quanto o Vettel, pela RBR, passaram a temporada de 2014 sem vitórias. A equipe não vencia desde maio de 2013 e o piloto desde novembro desse mesmo ano. No pódio, o sorriso largo era a prova da realização de um sonho de infância, vencer com o macacão vermelho, para terminar após o hino da Alemanha. Segue regeu o hino da Itália, repetindo o gesto de seu maior ídolo, Michael Schumacher, definitivamente a mistura piloto alemão e escuderia do cavalinho rampante da liga. Portanto, Sebastian Vettel venceu, um alemão aí, voltando ao pódio e ajudando a Ferrari a vencer também mais uma vez uma corrida depois de muito tempo. Lewis Hamilton veio em segundo, Nico Rosberg em terceiro, Kimi Raikkonen em quarto, em quinto Valtteri Bottas, em sexto Felipe Massa, em sétimo lugar Max Verstappen, em oitavo Carlos Sainz Jr., em nono Dani Kiewit e em décimo Daniel Ricciardo, 11º Romain Grosjean e em 12º Felipe Nasr. Pois temos aí várias desistências, mas esta foi a classificação da segunda prova do ano pela Fórmula 1. Gostaria de saber se o Gil tem algum destaque para falar aí dessa segunda prova do ano pela Fórmula 1. Não, tem sim, Valdinei. O GP da Malásia aí, correu esse fato importante, você disse que o governo vinha algum período em jejum sem vitória, e a própria Ferrari, desde a última vitória foi em maio de 2013, então não pode. Quer dizer, uma Ferrari ficar sem vencer tanto tempo assim. Quer dizer, a gente tem acompanhado o ano passado, foi drástico aí para a Ferrari, né? Mas tem que ter vitórias. É que nem time grande, você tem que estar ali. E outro fato importante, aí nessa corrida tivemos a quebra de um recorde. O holandês Max Verstappen, da STR, ele ficou em 7º lugar e é o piloto mais jovem a pontuar numa corrida, com apenas 17 anos. Aí, destaque da Fórmula 1, portanto, realmente é um grande recorde quebrado, 17 anos, um garoto, né? Pilotando aí um carro de Fórmula 1 a 300 km por hora, né? Isso é um fato que realmente tem que ficar para a história. Fórmula 1 que daqui 15 dias volta aí mais uma corrida, estaremos falando para você também o destaque assim que ocorrer mais uma corrida. A gente vai para mais um breve intervalo e voltaremos já para concluir nosso programa com Paulista da Série A3, Série A2 e também Paulista da segunda divisão. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul.
Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você, com certeza, irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva da segunda-feira. Para a gente encerrar o nosso último bloco, vamos falar aí de Paulista, da Série A2, da Série A3 e também do nosso querido FFC. Começando pela A2, tivemos a 13ª rodada neste final de semana, com 8 jogos no sábado e 2 no domingo. Os resultados foram os seguintes: Rio Branco de Americana ganhou em casa do Guarani de Campinas pelo placar de 2-0. O Guaratinguetá, jogando em casa, foi goleado pelo São Caetano por 4-0. Atlético Sorocaba, também jogando em casa, perdeu para o Grêmio Catanduvense por 1-0. O Oeste de Itápolis, também jogando em casa, perdeu para Água Santa por 2-1. União Barbarense, jogando em casa, venceu do Independente de Limeira pelo placar de 3-2. O Comercial de Ribeirão ganhou do Batatais por 1-0. O Velo Clube, jogando em casa, foi goleado pelo Novo Horizontino por 6-2. Outra goleada foi da Ferroviária, que jogando em casa aplicou aí 7-1. Relembrando, 7-1, a gente fala 7-1, a gente até arrepia, né? 7-1 contra o Monte Azul. O Mirassol, jogando em casa, venceu o Paulista de Jundiaí pelo placar de 2-0. E o Matonense, jogando em casa, empatou com o Santo André pelo placar de 2-2. Após aí estes jogos da 13ª rodada, a classificação da A2, os 4 primeiros são Ferroviária, primeiro com 31, e segundo Oeste com 27.
Em terceiro, São Caetano com 25. E em quarto, Independente de Limeira com 24. Temos aí embolados ainda mais algumas equipes. Tirando as 4, temos mais 6 equipes aí que brigam aí por essas 4 vagas que dão direito aí ao acesso à Série A1 do ano que vem. Em quinto, Novo Horizontino, com os mesmos 24 pontos do Independente, assim como União Barbarense em sexto, também com 24. Em sétimo, Água Santa, com 23. Em oitavo, Guarani, com 22. Em nono, o Mirassol, também com 22. E em décimo, o Santo André, também com 22. Abaixo disso, o Rio Branco, de Americana, tem 16 pontos. 12º, Batatais, também com 16. Monte Azul em 13º, também com 16. Paulista de Jundiaí em 14º, com 14. Belo Clube em 15º, também com 14. O primeiro time aí fora da zona de rebaixamento é o Comercial de Ribeirão, com 13 pontos. Na zona da degola, o Catanduvense é o primeiro time, com 12. Segundo time na zona de rebaixamento, o Atlético Sorocaba, com 8 pontos. Em 19º, penúltimo lugar, a Matonense com 8. E na lanterna, em 20º lugar, o Guaratinguetá com apenas 3 pontos, que já corre aí um sério risco de rebaixamento. Lembrando que serão 19 rodadas, faltando apenas mais 6 rodadas para o final do Paulista da Série A2, que não teremos segunda fase, né? Pontos corridos e os 4 primeiros garantem sua vaga no Paulista da Série A1 do ano que vem. Eu gostaria que os amigos comentassem os destaques desta 13ª rodada. Alguém já se candidata a começar? O Maicon quer falar? Eu vou destacar nessa da A2, eu vou destacar 2 destaques. A Ferroviária, que venceu e manteve a liderança, e o São Caetano, que é um time de tradição aí, né? E tá mostrando um excelente futebol. Goleou, né, o Guaratinguetá. 4-0. E tá na briga aí. Um destaque também que eu quero citar, assim, ao mesmo tempo que é negativo, é positivo, é o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tá sobe e desce. Ele goleou 6-2 do Belo Clube, só que tem jogo que ele precisa ganhar e ele perde, entendeu? Então é um destaque também. Sim, exatamente. São 3 bons destaques. Eu gostaria que o Gil também complementasse algum, se tiver mais algum outro destaque, fora os 3 que o Maicon já citou. Eu acrescentaria aí a vitória do Água Santa sobre o Oeste. O Oeste tem acompanhado uma equipe coesa, forte, está brigando por seu retorno na elite do futebol paulista. E o Água Santa, que a gente acompanhou, é um time novo, tem um projeto, tem uma estrutura para galgar a elite em breve. Porque anos atrás estava aqui jogando com o Fernandópolis, subiu para A3, agora está na A2. É a equipe forte, a equipe de Diadema. E está com estrutura para voltar à elite. Seria onde eu acrescentaria esse resultado aí, que a Água Santa vencendo o Oeste em casa. O Oeste que jogou em casa, o Água Santa venceu pelo placar de 2-1 e chegou junto aí aos líderes, né? Está em 7º lugar com 23 pontos. E o Maicon havia citado o Novo Horizontino com a vitória está em 5º lugar com 24 pontos, aí, os mesmos pontos do Independente de Limeira, que está na 4ª colocação. Portanto, tudo embolado, que na minha opinião, essas 10 equipes do Santo André para cima vão brigar aí pelas 4 vagas que garantem aí os acessos para o ano que vem do Paulista da Série A1. Pelo Paulista da Série A3, tivemos a 15ª rodada. Também os 10 jogos aí movimentaram os campos pelo estado de São Paulo, e os resultados foram os seguintes: Atibaia empatou em casa com o São José Futebol Clube por 1-1. Primavera venceu o Cotia por 3-1. O Internacional de Limeira, mesmo jogando em casa, perdeu para o Nacional da capital por 3-2. O Itaperense empatou em 0-0 com o Rio Preto. O São José venceu o Sertãozinho pelo placar de 2-0. O Juventus venceu mais uma, venceu o Santa Cruzense, né? O líder contra o Lanterna, o líder levou a melhor 2-0. O Grêmio Osasco empatou com o Flamengo de Guarulhos em 1-1. O Barretos venceu o Grêmio Barueri por 2-1. O time do Taubaté jogou em casa, recebeu a Votuporanguense, venceu o time de Votuporanga pelo placar de 3-1. E a Francana, também aí, que está mal na competição,
perdeu em casa para o Tupã por 3-0. Eu havia citado aí que a Santa Cruzense é o último colocado, mas não, o último é a Francana com apenas 2 pontos. Santa Cruzense é o penúltimo colocado com 7 pontos. Após esses resultados, Juventus permaneceu na liderança com 32 pontos. O Internacional de Limeira vem segundo com 28. Primavera deu um grande salto aí na tabela, está em terceiro com 27 pontos. Votuporanguense agora é o quarto colocado, também com 27. O Atibaia em quinto com 25. O São José vem sexto também com 25. Em sétimo lugar, o Grêmio Osasco com 24. O Barretos vem em oitavo, também com 24 pontos. Em nono lugar, Taubaté com 22. Em décimo, São José Futebol Clube também com 22. O Nacional da capital vem em 11º com 21. Em 12º, Sertãozinho também com 21. Flamengo de Guarulhos em 13º com 20. 14º, Cotia com 18. 15º, Grêmio Barueri com 17. Em 16º, Itaperense também com 17. Na zona de rebaixamento, Tupã é o primeiro time com 17. Em 18º, o Rio Preto com 15. Em 19º, Santa Cruzense com 7. E em 20º, a Francana praticamente aí já rebaixada, faltando apenas 4 rodadas, dificilmente escapará do rebaixamento. Francana com 2 pontos ganhos. Portanto, esses foram os jogos da 15ª rodada e a classificação atualizada do Paulista da Série A3. Gostaria também que os nossos amigos dessem uma pincelada referente a esses jogos, né? Qual foi o destaque ou os destaques da rodada, dessa 15ª rodada do Paulista da Série A3. É que eu vejo como um destaque negativo o próprio Atibaia. Nas últimas 4 rodadas foram 3 derrotas e empate. E já perdeu a 3ª posição para o surpreendente Primavera. Primavera quietinho lá já assumiu a 3ª posição. A Votuporanguense, como a gente sempre destaca aqui, joga bem dentro de casa, mas chega fora de casa, não mantém essa mesma estabilidade. Só que agora o time de Votuporanga pega 2 jogos seguidos em casa. Vai jogar domingo contra o Internacional e no outro domingo contra o Grêmio Osasco. Com 2 vitórias aí, praticamente vai garantir uma ótima colocação entre os 8 aí. Com certeza aí 2 bons destaques, realmente um negativo e um que, vamos dizer assim, né, o Votuporanguense não vence às vezes jogos fora, mas está conseguindo suas vitórias em casa, importante nessa competição. Maicon, você quer ressaltar também algum destaque dessa rodada que ficou faltando? Eu quero citar aí o Juventus, né, que não tem nem como, né, o Juventus aí vem embalado, todos, não me recordo, mas uns 4 jogos pra cá, ele só vitória, né, mantém a primeira colocação. E o Primavera, que é um time que veio e chegou entre os 4 primeiros aí. Os 8 primeiros tá em terceiro lugar. O Primavera é um time que eu quero destacar. E igual o Gil foi feliz em falar aí, ó, o Votuporanguense, ele fora de casa, retrospecto negativo. Dentro de casa, retrospecto positivo, entendeu? Viu, amigos aí, e no jogo do Juventus aí, o Gil não fez gol. Mas os 2 gols do Juventus, assistência do Gil. Tá aí o Gil, né, que jogou Cruzeiro, Corinthians, né, destaca aí que fez 4 gols na última partida e agora na penúltima partida, e nessa última, como disse o nosso Gil, deu 2 passes também para os gols da vitória do Juventus. Eu acho que um jogo a destacar também, como o Gil disse, né, o time da nossa região, a gente tem que ressaltar, é o Votuporanguense, enfrentará o Internacional de Limeira. O Internacional 28 pontos em segundo lugar e o Votuporanguense em quarto com 27. Assim como o jogo contra o Atibaia foi um jogo de 6 pontos e esse jogo será de 7. De 7 pontos, porque se trata aí também de uma importante necessidade do Votuporanguense vencer, inclusive por estar jogando em casa. Após o jogo contra o Internacional de Limeira, o Votuporanguense joga de novo em casa contra o Grêmio Osasco, assim como citou o Gil. 2 partidas, portanto, em casa, caminho bem trilhado pela equipe, com certeza classificará aí entre os 4, lembrando que são os 8 primeiros que se classificam para a próxima fase. Assim que ocorrer a nova rodada, estaremos passando para você todos os jogos. E lembrando aqui, vamos só citar uma coisa que for faltando,
a artilharia das duas competições. Na competição paulista A2, o artilheiro é o Diogo Acosta, com 10 gols, jogador do São Caetano. Em segundo lugar, o Rodrigo Maranhão, do União Barbarense, com 8 gols marcados. Portanto, esses são os dois artilheiros do Paulista da Série A2. Pelo Paulista da Série A3, temos como artilheiro Anderson Cavalo, com 8 gols, jogador da Votuporanguense, aí que vem anotando seus gols e brigando para ser o artilheiro da competição. Em segundo lugar, vem 5 jogadores empatados aí com 6 gols. O Adalto do Atibaia, o Osni do Barretos, o Billy do Flamengo de Guarulhos, o Jorge Mauá do Nacional e o Cristiano do São José, ambos com 6 gols. Portanto, temos aí um jogador do Votuporanguense como artilheiro da competição paulista da Série A3. Mais novidades passaremos para vocês nos próximos programas. Para a gente terminar, vamos falar aqui de FFC. FFC que jogou este domingo contra o time do Turmalina e venceu pelo placar de 7-2. 7-2 para o FFC. Turmalina, lógico, é um time amador, porém não deixa de ser também um teste aí para a equipe que se monta para a competição paulista da segunda divisão. Gostaria que o Maicon citasse, uma preparação às vezes não tão necessária, né, contra o time amador, mas lógico que soma para quem sabe aí dispensa de alguns jogadores que não servem, porque às vezes são esses jogos fracos que você vê que realmente tem jogadores que não servem para a equipe, né? Com certeza, né? 4 jogos amistosos do FFC aí, 3 vitórias e uma derrota, que foi pro Mirassol, né? Mesmo assim sendo derrotado por 4-2 pelo Mirassol. O Mirassol é um time de elite, né? Então não pode destacar, não pode essa derrota. A vitória de ontem a gente ficou sabendo, só que eu acho que nenhum da gente sabe quem fez os gols. A gente queria falar dos gols aí, né? Ver se, mais uma vez, se esse belo atacante que a gente vem falando aí, o Netinho, fez gol, mas a gente vai procurar saber aí pra gente falar pra vocês aí. Com certeza. E eu gostaria também que o Gil complementasse sobre esse jogo 7-2, né? Não sei se o Gil acompanhou, se ficou sabendo aí pelas redes sociais, mas 7-2 às vezes não é tudo isso que a gente imagina da equipe, né, Gil? Não, eu concordo com você, só fiquei sabendo também aí pelas redes sociais. Como você frisou aí, foi um jogo mais para teste mesmo, de quem não teve a oportunidade. Porque essa semana vai ser, pelo que eu percebo, que a gente vê nos noticiários, vai ser uma semana decisiva para pretensões aí, de quem sai, quem chega. Estamos sem técnico, o técnico foi dispensado. Então essa semana aí que vai surgir as novidades aí para a montagem dessa equipe para a estreia. Com certeza. Inclusive o técnico, né, o treinador Ricardo Ling, foi dispensado, né, entrou em acordo com o clube, pois a parceria foi desfeita, né, a parceria que o FFC havia fechado, e com a saída do treinador Ricardo entrou provisoriamente, ou pode ser que se permaneça no cargo, o Júnior que foi jogador do FFC nas 2 últimas temporadas, entrou como treinador, auxiliado pelo craque Miller, né, que após o jogo em Mirassol, após 15 minutos de jogo, foi à beira de campo e auxiliou aí o Júnior nas decisões da equipe, e pode ser sim um fator fundamental do Miller ajudar aí a escalar essa equipe para a competição. Lembrando também, assim como disse o Gil, que essa semana é decisiva. Inclusive o Jesus Moretti não faz mais parte da diretoria, né? Ele que tomava conta, era o diretor de futebol, não está mais no cargo, pediu, né, entregou o seu cargo para a diretoria, e agora resta saber essa semana quem que vai assumir esse cargo. Então, mais novidades estaremos passando para você nos próximos programas, quarta ou sexta-feira. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui, mas antes gostaríamos de agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam no primeiro programa Clube 10, que aconteceu neste final de semana. A estreia do nosso programa foi no sábado. Gostaríamos de agradecer a você que acompanhou, que prestigiou, e saiba aí que o próximo está por vir, final do mês de abril. Já iremos gravar também um resumão de abril para você aí, com os destaques de abril. Gil e Michael não pôde estar presente, né? Estava viajando no primeiro programa,
mas no próximo estaremos juntos também com mais atrações musicais, com certeza agradecendo também o Jorge Pontes e o Neguinho do Batuque, que fizeram aí do nosso programa um show à parte, e com certeza você de casa irá gostar e muito do nosso próximo Clube 10, que será no final de abril. Portanto, um abraço, boa tarde, Gil. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, Michael, amigos do Canal 10. Eu queria deixar aqui, ao fim do programa aqui, eu queria deixar um abraço para a Patrícia Peracini, lá de Tupã, viu, Valdinei? Acompanha todos os programas nossos, falou que a equipe aqui é 10 mesmo, e parabenizando nós aí pelo programa. Marca o nome dela, Patrícia Peracini, a Pati. Patrícia Peracini aí, portanto, muito obrigado pela sua audiência, um abraço, e Michael também um abraço, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Valdinei, muito obrigado, Gil, muito obrigado a vocês acompanhantes aí, um ótimo final de semana a todos, e um forte abraço para a Paty aí que o Gil falou aí. O Michael já quer final de semana, rapaz, hoje é segunda-feira, ele já quer final de semana, mas tudo bem, né, Michael? Uma ótima semana, né, vamos dizer assim, né? Mas o menino já está animado, porque essa semana é curta, é sexta-feira, é feriado, então ele já está querendo emendar desde agora, né? Mas tá bom. Ó, uma ótima semana para você de casa, o programa Jornada Esportiva fica por aqui e até quarta, se Deus quiser. Até lá.